E eu agora vou bater um papo aqui com o professor Arísio Nunes dos Santos. Ele é físico nuclear e pesquisador sobre todos os ramos do saber oculto. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela presença aqui com a gente. Muito obrigado, o prazer é meu. E eu queria até depois citar esse saber oculto aqui de forma científica, né? Posso citar todas as ciências aqui? Pois não. Ele, é verdade, ele realiza de forma científica, né, pesquisas baseadas em ciências como alquimia, o simbolismo religioso, os mistérios, o tarô, a astrologia, a cabala, a magia e a numerologia. E lançou até um livro, né, professor? Mas antes de falar desse livro, primeiro, esse seu interesse, essas suas pesquisas que vão por essas ciências ocultas, você começou essas pesquisas buscando o quê? Bom, buscando a origem do homem. A gente tem sempre uma grande curiosidade de entender de onde é que viemos, tá certo? Uma curiosidade muito grande. E se são verdades, essas coisas que a gente sempre ouve falar, de discos voadores, de Deus, dos anjos caídos, o que significam essas coisas? O que significa a mitologia, tá certo? O que significam os mitos, né? O que significam os símbolos alquímicos. Ou seja, essa busca pela origem acaba esbarrando exatamente nessas ciências ocultas. São sempre explicações. Elas encerram a chave do saber humano, tá certo? São os saberes ocultos, não são revelados a todos, mas a gente mesmo na religião a gente tem os mistérios, tá certo? Esses mistérios são a essência desse saber oculto. Certo. Agora, nessas suas buscas, nessas suas pesquisas, você tem feito avanços, descobertas ou revoluções do que antes já era tido como certo? Bom, a coisa não é tão pretensiosa, mas eu tenho feito descobertas que eu reputo importantes para a história da humanidade. Eu acredito que essas coisas, por serem ocultas, são conhecidas de muitos, mas são ocultas. Por exemplo, dos maçons, dos Rosacruzes, tá certo? São os mistérios antigos, das antigas religiões pagãs. Mas eu acredito que eu sou o único que está falando abertamente das coisas, tá certo? Porque eu descobri por mim mesmo. Eu não sou um iniciado. O iniciado é aquele que aprende por transmissão. Isso é transmitido verbalmente. Isso não pode ser divulgado? Ele começa por um juramento de nunca falar, né? Um juramento que, inclusive, era, antigamente, pelo menos, era sob a pena de morte, né? Automática. Certo. Então, quer dizer, você não é o iniciado. Nunca vazou o segredo dos mistérios ao longo de 3 ou 4 mil anos que se conhecem esses mistérios na humanidade. E é uma coisa interessante, por que não, se isso nos leva a uma evolução? Porque a evolução talvez não seja para todos. Eu realmente não sei explicar todas as coisas, tá certo? Eu sei explicar o pouco que eu aprendi, tá certo? Mas eu diria, são várias as razões, tá certo? Mas, por exemplo, Alexandre Magno queria punir Aristóteles, que era o mestre dele, com a morte. Falou, se todo mundo souber estas coisas, nós, os reis e os nobres, e não sei o que, não teremos uma superioridade sobre o povo. Então, saber é poder. Talvez a coisa seja por aí, mas eu não posso afirmar. Claro. Agora, dessas suas pesquisas, então, eu queria que você falasse um pouquinho das suas pesquisas e das suas descobertas. O que eu descobri de importante, para mim, pelo menos, é que a Atlântida realmente existiu. Isso é uma revolução no pensamento científico, pelo menos. O povo sabe, as mulheres principalmente, que são mais intuitivas, sabem que essas coisas são verdades, né? Então, mas os cientistas negam, por exemplo, a existência da Atlântida, a posição oficial da ciência é que não existe. E eles já procuraram e desesperaram. E por que não acharam a Atlântida? Porque procuraram no lugar errado. Quando você procura no lugar errado, você não acha. Procura no Oceano Atlântico, um raciocínio que parece lógico, só que o oceano antigo, ele dava a volta em toda a Terra, quer dizer, ele se emenda com o Índico, lá por baixo da África. Então, a Atlântida realmente está no Oceano Índico, tá certo? Está do lado de lá do mundo, está no Oriente. Como todos sabemos, a humanidade, a civilização veio do Oriente. Do Oriente vem a luz, né? Ex Oriente lux, né? Já dizem os latinos. Então, a Atlântida existiu no Oceano Índico. No Oceano Índico, na Indonésia, precisamente. Ali havia um imenso continente, durante a Idade do Gelo, do Pleistoceno, há 11 mil anos atrás, para trás, né, quer dizer, digamos 30 mil anos a 11 mil anos atrás, quando ela terminou, o nível dos mares era uns 150 metros mais baixo do que hoje. Então aquilo expôs ali um imenso continente naqueles mares, do mar da China Meridional. É um mar muito raso, com menos de 60 metros em média. Então ali era o imenso continente que era o paraíso, ali que o homem apareceu. Porque como o resto do mundo estava coberto de gelo, o norte da Ásia, a Europa, tudo coberto de gelo, tá certo? A América do Norte.
Então, o local muito propício para a origem do homem foi ali, inclusive porque o vulcão, ele fertiliza o solo. Então, ali chovia muito por causa dos mares, das monções, né? E era muito fértil. Então, eles inventaram a agricultura, inventou-se a civilização ali. A agricultura permitiu ao homem fixar-se ao solo. Então, e criar cidades. E ter fartura suficiente para não passar o tempo todo procurando comida. Então, ele começou a pensar, a rezar, criou-se a religião, a sabedoria. Então, eles criaram umas castas de padres, de sacerdotes, né, de nobres, classes que evoluíram, que levaram a humanidade a um progresso muito grande. Então, isso foi a Atlântida, o paraíso. Pois é, isso que eu ia perguntar. Era o paraíso, era uma civilização perfeita. O paraíso, é o Éden. Então, Éden Éden significa fogo, a terra do fogo. Ali era a terra do fogo. Que depois se pensou que era o Brasil, que eram outras coisas que também significa fogo, mas não tem, não é falsa. O Brasil é a falsa Índia, né? O Colombo descobriu que estávamos nas falsas Índias, as Índias ocidentais, mas a verdadeira é no Oriente. Quer dizer, esse paraíso existiu, essa perfeição que o homem tanto busca já existiu? Já existiu, é a chamada Idade do Ouro. Quer dizer, o mundo começou, então, lá na Indonésia, certo? No Éden, o homem atingiu uma perfeição muito grande. Aquela coisa que nós estávamos conversando, né? Que o homem conversava com os animais, Adão conversava com os animais. Adão representa a espécie humana, uma das raças humanas, e Eva representa a outra parte, a contrapartida, são as duas raças primordiais. São paideumas chamados, né, cientificamente na antropologia, são o espírito da raça. Então Adão tinha a linguagem dos animais, eles tinham uma sabedoria muito grande, mais ou menos que herdaram os índios. Os índios, nossos índios, vieram de lá, tá certo? Inclusive falam a língua da região, né, que é o Drávida. Que seria a língua da Atlântida? A língua da Drávida. Atlântida, é. Drávida. Essa é a linguagem chamada a linguagem dos pássaros, principalmente pelos árabes, né, por outros ocultistas. É porque outras pessoas que estudam a Atlântida dizem, né, que não existia até uma língua. Existiam sons emitidos. Eles tinham duas linguagens. Tinham a linguagem normal, humana, cotidiana, e tinham a linguagem também dos assovios, de coisas desse tipo, que eram cantos, né? Mas até hoje os hindus são muito ligados a essas coisas. Os hindus são os herdeiros mais diretos dessa cultura. Então, na Índia está a fonte do saber humano. E foi onde eu aprendi minhas coisas todas, foi na sabedoria indiana, que é muito grande. Você foi para lá estudar ou Não, eu estudei livros hindus, né? Sânscrito, Drávida, coisas desse tipo, né? Tem muito tempo que eu estudo isso, tem uns 17 anos talvez. E aprendi, né, um pouquinho, então a gente vai lendo, consegue decifrar um pouco daquele significado, daqueles mitos, que são muito obscuros, são muito difíceis, tá certo? E depende muito da interpretação, não, de quem está lendo? Também, são vários níveis, segundo os hindus, são 48 ciências fundamentais, você pode interpretar os mitos de acordo com essas ciências. Então, você tem uma interpretação religiosa, uma interpretação psicológica, uma interpretação física, que é a que eu me atenho mais, tá certo? Uma interpretação histórica, e assim são as 48 ciências humanas, inclusive essa que nós estávamos falando dos sons. É a ciência que os hindus chamam de nada, né? A ciência do som, do Om, aquela Om Mani. Então eles são muito ligados aos sons, tá certo? Mas eles tinham essas linguagens do assovio, são linguagens maviosas, da música, né? Tudo nasceu lá, né? Então vamos continuar. A Atlântida então existiu. E como que a Atlântida sumiu? Ela sumiu no tremendo cataclismo que terminou a Idade do Gelo. Isso é um fato geológico que todos os cientistas reconhecem. Quer dizer, há 11 mil anos atrás, houve o fim da Idade do Gelo, foi uma catástrofe imensa, e foram extintas 70% das espécies de grandes mamíferos. Assim, cavalídeos, camelídeos, de animais maravilhosos, animais imensos, né? O tigre do dente do sabre é um tigre imenso, o mamute, e vários animais, o urso das cavernas, são animais imensos, muito grandes, as preguiças gigantes do Brasil. Foi uma exterminação no mundo inteiro. Enigmática, ninguém sabe direito o que aconteceu, mas foi um tremendo, chama-se tsunami cientificamente, uma onda, um vagalhão provocado por essa explosão colossal que destruiu a Atlântida, que era no lugar, na Indonésia, no lugar mais vulcânico do mundo. Ali, então, essa cinza cobriu as geleiras derreteram e rapidamente passaram para o mar. Mas esse abalo dos mares é que realmente resultou numa onda gigantesca que matou, inclusive, duas espécies de homens, né? Da época, o homem de Cro-Magnon e o homem de Neandertal, né? Que são duas espécies extintas de homens, né? Então, nós não somos
únicos, tão únicos quanto pensamos. Nós somos pelo menos 3 ou 4 homens. Essa época que é interpretada na religião, na Bíblia como Na dilúvio. Bíblia como dilúvio, até ser o dilúvio bíblico. E não é só da Bíblia, não. Todas as tradições humanas, principalmente hindus, você vai encontrar a história de Manu na Índia, vai encontrar a história de Utnapishtim na Babilônia, e por aí vai, Shusudra na Suméria. E aqui no Brasil você vai encontrar essa história do Tamandaré, né? A gente conhece, vem na Palmeira, etc., que as coisas são um pouco mais primitivas, mas tem histórias também dos nossos índios da Amazônia de hoje. Tem livros muito interessantes que contam como eles vieram de barco para o Brasil. Ou na América Central, você vai encontrar Quetzalcoatl, vai encontrar Sumé, na Bolívia, vai encontrar Bochica, né? Tá certo? Lá pelo Peru. E você vai encontrando essas pessoas, Kukulcano, nos maias, né? São todas as mesmas figuras, são as pessoas que chegaram de barco, chegaram de navios, tá certo? Fugindo do cataclisma daí que arrasou, que esse continente sumiu. Sumiu debaixo da água. Quer dizer, a perfeição sumiu junto com esse continente. Então o homem, isso foi o castigo, quer dizer, então houve a degradação do homem, tá certo? Quer dizer, então terminou-se a idade do gelo e voltamos à idade da pedra. A idade do gelo e a do ouro. Então a idade da pedra não é o começo da humanidade, ela é uma volta à idade da pedra. É como se houver uma grande guerra hoje no mundo, imagine uma guerra atômica colossal. Todos que dizem. Mata e que desorganiza a civilização toda. Você não tem mais condição de produzir um tecido sintético ou pesquisar um petróleo, que são coisas impossíveis se você perder essa cadeia da civilização. Então você volta à idade da pedra. E Nostradamus já disse isso, né? Que depois da Terceira Guerra, voltamos para pau e pedra. Einstein também disse, né? Ele falou, a segunda, né? Não sei quando será a Terceira Guerra Mundial, mas ela terminará com a volta à idade da pedra. Exatamente. A quarta será certamente brigada com machado de pedra. Exatamente. Não é? Então, quer dizer, então, depois dessa perfeição, que seria o Éden, seria a idade do ouro. Idade do ouro. Aí nós voltamos para pau e pedra. Exatamente, voltamos atrás, a zero. Da pedra, é a chamada nos mitos hindus, tem uma queda um pouco mais gradual, né? E que você começa da idade do ouro, depois passa para a idade da prata, vai decaindo, depois a do bronze e depois a do ferro. Então nós vivemos na presente idade a idade negra, a idade de Kali, Kali Yuga. Não Kali a deusa, mas Kali, há uma pequena diferença na grafia, tá certo? Em sânscrito. Kali é a idade do ferro, quer dizer, a idade negra, a idade tá certo? Do ferro, né? Então, e é uma idade, o ferro, armamentos, coisas desse tipo, que é uma idade infeliz, né? Então nós agora vamos dar uma interrompida aqui, nós estamos começando a humanidade agora, recomeçando aqui na idade da pedra, na idade do ferro. Eu vou pedir um intervalinho, você pode continuar comigo mais um pouco? Pois não, com então daqui a pouco nós vamos continuar acompanhando essa evolução, tá certo? Ah, muito prazer. Meu. Um breve intervalo e o Profissão Mulher volta já já. E eu estou conversando aqui com o professor Arísio Nunes dos Santos, que é físico nuclear e pesquisador sobre todos os ramos do saber oculto. E as perguntas já começaram a chegar para ele. Uma pede para ele falar do livro, como se chama e onde encontrar. Nós vamos falar do livro daqui a pouquinho. Quem pediu foi a Luísa Martins, da Pampulha. Luísa, daqui a pouco nós vamos mostrar o livro aqui do professor Arísio. E o Antônio Roberto do Centro também enviou uma pergunta, se o mundo vai acabar e quando. Nós também vamos falar disso. Nós estamos, por enquanto, falando do reinício do mundo, né, professor? Nós vamos chegar lá nesse fim do mundo também, vamos ver até onde a gente vai. Bom, é porque o professor tem pelos estudos, ele descobriu que a Atlântida existiu, era a era do ouro, né, da perfeição, e que essa era acabou com o dilúvio, e que aí recomeçamos na Idade da Pedra. Na Idade da Pedra. Voltamos a zero. Voltamos Zerou a o progresso da humanidade. Zeramos. Agora, toda essa evolução que a gente vem tendo desde a Idade da Pedra seria uma busca a essa origem, uma busca à Idade do Ouro. Uma volta à Idade do Ouro. Esse aqui é o significado do milênio, tá certo? O significado oculto do milênio, ou da alquimia. O que é alquimia? Alquimia, a palavra significa, é a purificação do homem, quer dizer, tornar-nos puros ou perfeitos. Ou seja, os homens da Idade da Pedra, tá certo? Quer dizer, alquimia, a idade aí, perdão, a palavra, o significado é muito mais subjetivo, porque o alquimista que a gente conhece é aquele que consegue transformar metais em ouro. Quer dizer, esse ouro aí é algo mais bem subjetivo. E os alquimistas eram pessoas muito inteligentes, então para atrair a cobiça dos reis, para serem sustentados na corte, aqueles
custosos laboratórios, etc., eles falavam que faziam o ouro, mas era simplesmente para, digamos, engodar os reis, tá certo? Para atrair o dinheiro, digamos assim. Mas eles tinham seus truques também, eles, né, milagre é uma coisa comum, todo ocultista também, até eles não gostam muito de fazer, mas sabem fazer. Talvez até fizessem realmente o ouro, porque a humanidade já teve uma ciência muito avançada, muito mais avançada. E isso é das coisas que eu percebo, como cientista que sou, assim, o que eles sabiam de física nuclear, muito mais do que hoje, ou de cosmologia, de qualquer ciência. Inclusive as ciências psicológicas, as ciências religiosas. Então a ciência já foi muito avançada. E possivelmente eles tinham técnicas, não sei, isso eu não posso dizer. Mas eu tenho várias evidências de uma ciência muito avançada no passado remoto. Então, inclusive existem certos cientistas que dizem, né, os judeus, que dizem, que conhecem bastante essa parte oculta, que dizem que a bomba atômica foi mais ou menos feita assim, né? Os judeus pegaram os velhos alfarrábios, abriram e... Como é que receita para fazer uma bomba atômica, né? E fizeram uma bomba atômica. É? Dizem alguns, né? Jacques Bergier, que era um judeu, entre outros, que trabalhou nessa campanha, e vários deles, né? As figuras são muito estranhas quando nada, as figuras que fizeram a bomba atômica. São cientistas assim, que vieram do nada, né? Como Einstein, são pessoas estranhas. Bom, mas aí, você disse aqui, várias outras gerações tinham a ciência e a tecnologia muito mais avançadas do que é hoje em dia. Essa civilização anterior, essa civilização da Idade do Ouro, né? Então os alquimistas que são herdeiros dessa tradição tinham esses segredos de uma ciência muito mais avançada. Eles fizeram, de fato, todas as descobertas químicas, tá certo? A palavra química vem de alquimia, né? Aula é um prefixo árabe, mas é quimia. Mas quimia quer dizer purificação, realmente. Quimia, em Drávida, que é a língua original da humanidade, quer dizer purificar. Então é nos tornar perfeitos, como o ouro. Perfeitos. O objetivo último da alquimia não é nem criar o ouro e nem criar o elixir da longa vida, tá certo? Talvez eles fizessem, e todas as lendas dizem que eles tinham essas coisas, mas o objetivo último era o aperfeiçoamento do homem para permitir-lhe voltar da idade do ferro voltar à idade do ouro. Certo? Ah, certo. Agora, pois é. Agora, mas nós temos também pós-Atlântida várias dúvidas que ficam no ar, não é? Em relação a outras civilizações, astecas, incas, maias, egípcios, e que nos deixam muitas dúvidas e muitas interrogações no ar, não é? Você, inclusive, acho que tem um trabalho ligado aos egípcios. Tem, aos egípcios. Principalmente como foram construídas as pirâmides, tá certo? E sobre os alinhamentos astronômicos, quer dizer. Então, os egípcios, a Grande Pirâmide, são alguns artigos que eu andei publicando em umas revistas inglesas. Nós vamos mostrar. Mas pode falar que a gente vai mostrar. Deixa eu tentar abrir aqui para você, porque aqui está na capa, o artigo de capa, né? Ah, são Repensando várias? Gizé. São várias, né? Então, a revista se chama Amateur Astronomy and Earth Sciences, né? É a astronomia amadora e as ciências da Terra, né? É uma revista de astronomia, mas inglesa? Inglesa. Então, aqui tem Repensando Gizé, quer dizer, repensando a pirâmide, né? Então aqui tem o que eu descobri muito interessante, isso por vai focalizar aqui? Por cálculos astronômicos feitos em computador de altíssima precisão, com correções, todas as correções de refração, de aberração, de movimento próprio das estrelas, etc., tudo com muito alta precisão, que a Grande Pirâmide, na galeria principal dela, apontava para Vega, a principal estrela do hemisfério norte, estrela polar dessa época, do dia 24 de junho, que é o dia do solstício de verão, dia de São João, né, o dia das fogueiras, do fogo, é exatamente do término do mundo, né? Tá certo? De 11.917 a.C., quer dizer, então às 6 horas da manhã, 6:00 da manhã, tá certo? Do dia 24 de junho, e isso, a astronomia é um relógio de 3 ponteiros, então você pode calcular com uma precisão absoluta. Então esse alinhamento, ou os egípcios fizeram esse alinhamento por cálculo, porque é muito antigo, muito anterior aos egípcios, ou eles fizeram isso por cálculo astronômico, significa que eles teriam uma ciência tão avançada quanto a nossa hoje em dia, quanto os nossos melhores computadores, certo? Os melhores programas de astronomia, ou então a Grande Pirâmide foi construída na época dos Atlantes, certo? Nessa época, mais ou menos, 14 mil anos atrás. Quer dizer, aqui são os mapas estelares, quer dizer, exatamente a região do Polo Norte, né?
Está ele aqui visto num programa de computador, exatamente os cálculos que eu fiz. Está aqui o alinhamento exato. Quer dizer, na posição mais perto, Vega faz uma trajetória assim ao longo dos anos, ao longo dos milênios, por causa da precessão dos equinócios. Aqui está o alinhamento exato, a cruzinha marca o ponto exato do alinhamento, quer dizer, com uma precisão de uma parte em 10 a 24. Isso é uma precisão assim fantástica. Impossível de ser coincidência, sabe? É isso que eu ia te perguntar. Coincidências não existem nesse momento. Tem uma probabilidade, mas é 10 a menos 24. Você imagina, 10 significa 24 zeros, né? Quer dizer, você pode jogar milhares de vezes na loteria, acertar, isso significa acertar milhares de vezes em seguida na loteria. Quer dizer, então, Impossível. você acha que talvez, né, essas indagações, essas interrogações que vêm da gente pelos egípcios, como eles conseguiam não só construir as pirâmides, encaixar as pirâmides, ou tudo foi construído de uma forma muito bem pensada. Essa ciência ou essa tecnologia dos egípcios possa ter vindo pois é, o que se antes. dizem muitas lendas árabes e outras lendas, tá certo, dizem, inclusive na Bíblia tem várias, que isso foi construído na época dos Atlantes, quer dizer, antes do dilúvio, para exatamente preservar os livros, o grande conhecimento avançado dos Atlantes. Isso são lendas maçônicas, são lendas relatadas em vários lugares, quer dizer, tá certo? Então, é possível que essas lendas sejam verdadeiras e que a Grande Pirâmide realmente é o que eu acredito. Elas são de antes do dilúvio, certo? Então, elas não são construções egípcias. Não são construções egípcias. Certamente que não. Agora, os egípcios são, por outro lado, Egito, a palavra Egito vem de Hat-Kapta, a segunda morada de Kapta, a morada da alma, do segundo Ptah. Ptah é o grande criador, o grande deus egípcio, né? Então é a segunda morada. Onde é que foi a primeira? A primeira foi na Indonésia, de onde vieram, cruzaram o oceano. Isso as lendas deles dizem, tá certo? É o lendário Punt dos egípcios. Então lá era o Éden, foi lá que nós todos viemos, aliás, de lá, né? Se você olha a tradição, você vai ver que os judeus vieram de lá. É o Sinai lendário, o Egito primordial, de onde eles vieram. E eles que construíram as pirâmides, segundo, né, diz a Bíblia, tá certo? Eles eram escravos na terra do Egito, construindo essas pirâmides, mas nesse Egito primordial que era a Lemúria, tá certo? Que era a Atlântida lemuriana. Isso há 11, 12, 13, 14 mil anos atrás. Na idade do gelo. O mundo todo estava coberto de gelo, assim, até os trópicos praticamente, tá certo? A humanidade só poderia aparecer numa região mais quente, então ela apareceu exatamente no Equador. Ali uma região muito propícia ao aparecimento da humanidade, porque foi inventada a agricultura. Você tinha a fertilização dos vulcões, tá certo? Os vulcões com aquela cinza dele tornam o solo muito fértil. Até hoje ainda é muito fértil lá na Indonésia, né? A Indonésia são as montanhas que sobraram, as ilhas da Indonésia. Aquele arco de ilhas vulcânicas, tá certo? A região mais vulcânica do mundo. Aquilo são as ilhas da Atlântida que sobraram emersas, mas o resto afundou, ficou debaixo do mar. Está lá até hoje, é só ir lá cavar que acha. Agora, o pessoal não acha Atlântida porque está procurando no Oceano Atlântico, tá certo? Procurando no lugar errado, você jamais achará. É verdade. Bom, tá agora, voltando à alquimia, não é? Você escreveu um livro, quer dizer, seria a busca pela Era do Ouro, a busca pela perfeição, a busca a esse tempo que já existiu, né? Exatamente. Você então escreveu o livro Tratado da Pedra Filosofal, o significado do simbolismo alquímico. Não é isso? Eu posso mostrar o livro? Claro. Olha, aqui está esse livro, publicado pela editora Ibrasa, tá certo? Opa, estou aqui. Esse livro é publicado pela editora Ibrasa, de São Paulo, uma editora muito famosa, né, muito conhecida. E é um livro em que eu tento explicar para o povo, a nível leigo, para todo mundo, tá certo? Para ser lido para todo mundo. As coisas são um pouco difíceis, então tudo precisa de um certo esforço. Como aprender uma música. A linguagem no princípio parece muito difícil, mas depois ela se torna fácil. Com o estudo você aprende. Então eu escrevi para que o povo... Né, quer dizer, não é uma coisa extremamente técnica, não é técnico, nada de técnico, tá certo? É tudo muito... Eu tento explicar tudo desde a origem, o significado do simbolismo alquímico. O que eles querem dizer com a alquimia? O que é esse aperfeiçoamento do homem, tá certo? O que significa o elixir da longa vida? O que significam os vários símbolos? Um símbolo como esse da capa aqui, que você olha aqui, né, tá parecendo o arcanjo Gabriel, mas realmente ele tem um escudo muito estranho. Aliás, esse escudo até representa a própria Atlântida, né? Essa coisa foi escolhida com muito critério. Esse é o andrógeno, né? Tem duas cabeças, uma de mulher e uma de homem.
são representam as duas raças da Atlântida. O homem primordial, que era junto, né? É o andrógeno, né? O homem e mulher, que se separou em duas metades. São as duas raças da humanidade. E isso aqui mostra mais ou menos é o paraíso, né? Então são coisas, essas coisas então, que eu explico o significado desse simbolismo alquímico. O que querem dizer as asas desse sujeito, uma asa vermelha, do anjo, né? Esse é o anjo, é o grande criador, né? Esse é Maia, né? E por que uma asa vermelha e a outra não? É questão de raça, são as duas raças, né? Uma branca que representa os brahmanes, né? O vermelho representa os kshatriyas, os guerreiros, né? Nossos índios, os peles vermelhas, são grandes guerreiros, né? São os herdeiros da Atlântida, né? Vieram de lá, trazendo sua cultura. E agora, então, sábia, vamos responder, quer dizer, é um livro mais até para explicar, né, tudo isso do que uma iniciação, não é? A iniciação, o problema da iniciação, quer dizer, eu acredito até que ela exista de fato, é que ela é reservada para muito poucos. E os que são iniciados não falam jamais. Eles têm um juramento de segredo, né? Como eu já disse, com pena de morte, talvez, né? Então a gente jamais saberá através deles. Essa evolução é para poucos. Para muito poucos. Para os que se dão o trabalho de... Pois é, então a Luísa Martins da Pampulha, que tinha perguntado aqui no início do bloco como se chama o livro e onde encontrá-lo. Então vamos para o onde encontrá-lo. Ele deve estar nas melhores livrarias, né, de Belo Horizonte. Tá certo? Eu acredito que várias livrarias, a Ouvidora eu tenho certeza que tem, eu acho que na Status também tem. Então ele está em São Paulo, ele é principalmente distribuído em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, onde ele tem quase todas as livrarias. Mas ele é acessível, é um livro bastante fácil de encontrar, né, coleção Gnose. Coleção Gnose, edições e Tratado da Pedra Filosofal, quer dizer, um nome... Tratado da Pedra Filosofal, o significado do simbolismo da alquimia. Eu explico aquelas alegorias, esses desenhos, tá certo? E o que significa o símbolo? Qual é o significado da religião? Quer dizer, a gente ouve nessas coisas, o que quer dizer a trindade, o que quer dizer a alma humana, o que quer dizer essas coisas, tá certo? E todos nós ansiamos por saber. Eu vou querer um livro desse pra gente sortear aqui. Eu lhe darei com o máximo prazer. Olha, gente, participe com a gente. Nós vamos sortear hoje não, nós vamos sortear amanhã, viu? Você que está participando hoje, se liga amanhã de novo. Agora, o Antônio Roberto do Centro, se o mundo vai acabar e quando? Porque estamos chegando ao fim do milênio e todos dizem que o fim do milênio nos reserva uma grande surpresa. Eu queria que você falasse, professor Arísio, realmente estamos... Uma grande surpresa nos aguarda ou não? Eu acredito que sim, mas não a muito curto prazo, né? O mundo já acabou muitas vezes, né? Isso é uma tragédia da geologia, quando você olha assim, as extinções em massa, tá certo? Como as que ocorreram há 11 mil anos atrás, que são às vezes chamadas extinções do quaternário, onde foram extintas esse grande número de espécies, inclusive o homem de Cro-Magnon e o homem de Neandertal desapareceram mais ou menos nessa época. Então, muito provavelmente, nesse cataclismo, junto com os mamutes, com os tigres do dente do sabre, com vários cavalídeos, camelídeos, uma quantidade enorme de mamíferos, tá certo? Maiores, e foram desaparecendo num tremendo cataclisma, que foi esse cataclisma que arrasou a Atlântida, né? E que terminou a Idade do Gelo. Então, e que nos levou de volta à Idade da Pedra. Então, isso, se você volta para trás, você vai encontrar ao longo de milhões e milhões de anos, milhares de vezes o mundo foi extinto. Certo? Então, isso é uma regra. E nós estamos, os cientistas não sabem direito, mas estão cansados de nos avisar que nós estamos à beira de entrar ou numa idade do gelo ou numa idade do calor. Ambas são igualmente desastrosas. Certo? Terminam com um cataclismo. Essa transição é muito violenta e resulta numa mortandade muito grande. Mas, de acordo com as tradições, não é isso que vai acontecer agora. O que as tradições dizem é que no ano 2000, tá certo? Então, no dia 31 de dezembro, meia-noite do 31 de dezembro do ano 2000, tem gente que fala que é o ano 2001, mas estão errados, é do ano 2000. Inclusive, eu sei disso porque um dos alinhamentos da Grande Pirâmide é exatamente esse que eu estou dizendo, a meia-noite... Do ano 2000. Do dia 31 de dezembro do ano 2000. Né? Tá lá, isso que não deve ser à toa que eles iam escrever isso há 11 ou 12 ou 13 mil anos atrás. Então, começa o milênio. O milênio será a volta à Idade do Ouro. Certo? Talvez ela seja uma volta apenas mental, mas será o renascimento da Atlântida, tá certo? A volta da Fênix, essas coisas todas que o renascimento de Cristo, a volta de Cristo, também são todas partes desse complexo de mitos da volta à Idade do Ouro.
Então a surpresa que nos aguarda é uma boa surpresa. Uma boa surpresa. Nós teremos 1000 anos, quer dizer, a nossa geração não tem que se preocupar. Agora, depois desses 1000 anos, então, né, no meio da idade de Aquário, estaremos no meio da idade de Aquário, na era de Aquário, então aí haverá uma volta, quer dizer, um zero, uma zerada de novo, e nós vamos provavelmente voltar a algo como a Idade da Pedra. Tudo é cíclico, né? Até a vida. Até agora, isso. Cíclico com uma evolução, quer dizer, é uma evolução saltada, tá certo? Entendo. Isso é o que está se descobrindo agora, não é como Darwin pensava que era uma evolução gradual e contínua, é uma evolução saltada. Isso é que a ciência está redescobrindo agora também. Os antigos já sabiam há muito tempo, aprenderam na carne, né? Bom, só para finalizar, que acho que infelizmente o nosso tempo está acabando, a Marli Moura, do bairro Nova Suíça. Primeiro, ela quer cumprimentá-lo pelo alto nível das suas pesquisas. Muito obrigado. E depois ela pergunta se tem alguma pesquisa na área da tecnologia. Tem sim, quer dizer, esse alinhamento, por exemplo, da Grande Pirâmide é uma coisa científica, quer dizer, irrefutável. Qualquer astrônomo que pode conferir isso, está no computador, qualquer coisa que ele precisar, qualquer informação adicional que ele precisar, mas não tem dúvida, isso são coisas assim super precisas. Existe muita coisa que eu descobri, eu sou da área de física nuclear, né, sou profissional disso, então muita coisa na área de física subatômica, de física nuclear, tá certo? Da estrutura da matéria, da estrutura dos quarks, etc. Tá tudo, inclusive o próprio Gell-Mann, que são sempre... Ele se baseou em muitas coisas mais ou menos antigas, tradicionais, né? Então esse conhecimento tradicional preexiste aí como arquétipos, são os arquétipos que andam difusos, perdidos pelo mundo e que estão nesses símbolos que eu decifro nesse livro, estão por aí e a gente reúne. Então aquilo que eu te citei, né, que todo conhecimento humano é lembrança. Por isso é que os hindus concentram tanto nos mantras, tá certo? Nas mandalas, nos yantras, tá certo? Eles ficam olhando aquilo, imaginando, lembrando. Aquilo são máquinas de pensar. Yantras significa, o mandala é a mesma coisa, significam máquinas de pensar, tá certo? Ou então máquinas do tempo, né? Interessante. Já nos disseram aqui outras... Você volta no tempo, volta É como se a gente fosse um computador, nós temos tudo arquivado. Tudo. Não nos vem porque a gente não aciona a tecla para trazer para... Isso é que os hindus desenvolveram, essa ciência de pensar, tá certo? Isso é que nos fará voltar à idade do ouro, nos redescobrirmos a nós mesmos, que nós temos uma essência divina. Tá? Pronto, já finalizou o bloco com a frase bárbara. Nós temos uma essência divina. Isso aí, professor Arísio. Essa centelha de Deus. Muito obrigada. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua participação e por essa luz que você trouxe para o nosso programa hoje. Pois é, mas falar com uma pessoa tão brilhante como você dá muito prazer.